Se você já fez algo muito bom ou muito ruim na sua vida, algo que você elevou as expectativas do que a pessoa estava imaginando, ou você acabou desapontando as expectativas que você estava esperando ou que alguém estava esperando, eu quero que você fique tranquilo, porque isso é completamente normal, acontece com as pessoas. E eu quero te dizer que isso não vai se repetir da próxima vez, porque de fato, matematicamente, isso não vai ocorrer novamente. E eu quero te explicar como que isso acontece dentro do seu cérebro e dentro da sua vida. A primeira coisa que eu queria que você entendesse, antes da gente começar com a teoria aqui de fato, eu queria que você entendesse que você vai fazer uma prova. Imagina que você vai precisar fazer uma prova e que você tem um exame muito importante para ser feito. E você estuda muito e você se dedica demais para que essa prova seja bem feita e para que ela sim você consiga tirar uma boa nota nessa prova e nesse exame. E para você fazer esse exame, você se dedicou e você estudou durante muito tempo e fez com que chegou o momento da prova e você se deu muito bem. Você superou demais as expectativas do que aquilo que você estava imaginando. Na verdade, você achava que você ia tirar uma nota 7, 8 e você tirou uma nota 9 e 10. E você ficou, obviamente, muito contente, ficou muito feliz. Só que chega um outro momento. E no dia seguinte você tem que fazer uma outra prova. E a prova tem a mesma teoria, tem o mesmo conteúdo. E aí o que acontece? Você não vai tão bem como você foi da primeira vez. O que acontece quando esse momento chega? Isso acontece por causa da teoria de um pensador chamado Daniel Kahneman, que foi um vencedor do Prêmio Nobel de Economia, e ele fez um livro chamado Rápido e Devagar, e ele faz esse estudo sobre isso e o quanto que a gente tem a possibilidade de não conseguir atingir aquilo que a gente gostaria mais de uma vez. E como que funciona isso? O que acontece quando a gente vai muito bem? E a teoria que o Daniel Kahneman fala é a seguinte, é a teoria da regressão à média. A teoria de regressão à média nada mais é do que a gente querer se aproximar da nossa média cada vez que a gente ultrapassa ela ou que a gente vai abaixo do esperado. Se caso você utilizando aquele mesmo exemplo da prova, você foi muito mal, eu te garanto que na prova seguinte você sim vai conseguir ir melhor do que você foi da primeira vez. Por que isso acontece? A nossa regressão à média, ela significa que nós, seres humanos, temos uma média dentro do nosso corpo, dentro da nossa cabeça, de que a gente sabe mais ou menos a média que nós estamos. Ou vamos te dar um exemplo. Eu, intelectualmente, acredito que estou numa média 8. Então, eu sei que quando alguém me pede ou quando alguém quer me examinar e examinar a minha área intelectual, eu tenho certeza de que a pessoa vai identificar ali numa média 8 e eu vou me esforçar para sim uma média 8. Cláudio, você não vai precisar, você não faz uma média 9, 10, você não gosta de entregar o 10? Sim, eu gosto de entregar o 10, mas o nosso cérebro puxa a gente para a nossa média. E eu quero que você entenda que tá tudo bem em você, o seu cérebro puxar para sua média, porque isso é natural do ser humano. E toda vez que você vai se sair muito bem ou que você vai se sair muito mal, eu quero que você entenda o seguinte: por que isso acontece? Quando você vai muito bem dentro de uma prova e você superou as expectativas, quando a pessoa olha, quando você mesmo olha para a superação das suas expectativas e quando você foi extremamente muito melhor do que você esperava, a tua cabeça sente na próxima prova de que você não vai precisar ir tão bem como você foi na primeira. Isso significa que você está sendo puxado para a sua média, você está sendo puxado para o nível intelectual que o seu cérebro julga que você tem. E você não precisa saber a sua nota, você não tem necessidade de saber que nota que você tem e que nota que você vai se dar. Mas você sabe muito bem qual é mais ou menos o seu nível e a sua média intelectual, a sua média profissional, a sua média pessoal e emocional. Então eu quero que você entenda que o seu cérebro é uma máquina perfeita e ela sabe muito bem qual é a sua média e ela vai te puxar para essa média acontecer. E como que funciona isso? Se você for muito bem, você entendeu que você na próxima prova você não vai tão bem como você foi. E se você for muito mal, o que isso vai acontecer e o que isso vai acarretar? Quando você for muito mal, você vai entender, o seu cérebro vai entender que você não é aquele tipo de pessoa que entrega aquele tipo de nota. E o que vai acontecer? Na prova seguinte, você vai entender que precisa ter mais concentração, precisa ter mais disposição. Para quê? Para que você alcance a média que você espera e que o seu cérebro acha que você tem.
Então eu quero que você entenda que a sua média ela vai definir a sua vida. A sua média ela vai definir o seu nível de desempenho em constância. Se você tem lampejos tanto para cima quanto para baixo, tá tudo bem, porque isso é natural do ser humano. Mas você tem que entender que a sua mediana ela vai determinar a sua vida. E agora eu quero trazer o ponto que eu acho que é o mais importante para você. Você não é um concreto, você não é um bloco de cimento que está preso a uma nota, a uma média, e você tem que aceitar isso para o resto da sua vida. Não. E eu quero dizer para você que você consegue tanto elevar a sua média quanto diminuir a sua média. E de que forma você vai fazer isso? A partir do momento das suas relações e das pessoas com quem você mais convive. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já escutou a seguinte frase: nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E eu gosto muito dessa frase porque ela dita exatamente sobre a nossa média aqui, daquilo que eu estou trazendo para você. Eu quero que você entenda que se você convive com pessoas nota 5, 6, 4, a sua média ela tende a ser essa. Por mais que você seja uma pessoa nota 10, nota 8, a sua média, se você convive com pessoas de médias muito baixas, a sua tendência é ser puxado e arrastado para essa média menor. Se você convive com pessoas nota 10, nota 9, a sua tendência é se fortalecer e querer se elevar a esse tipo de média. Então eu quero que você entenda que você não tem que ficar preso a uma nota. Ai, porque eu sou desse jeito e eu vou viver a minha vida assim. Não se condene, não se enfie nessa jaula. Você consegue sim mudar e você consegue sim moldar o seu comportamento e a sua média. A partir do momento que você queira e que você decida aquilo que você deseja. Então eu quero dizer para você que o ser humano, ele vai querer ficar na constante média dele. Só que se você conviver com pessoas muito acima de você, a sua média tende a subir. E se você fica com pessoas muito inferiores, a sua média costuma abaixar. Significa que você tem que abandonar as pessoas com quem você mais convive, que são de média baixa? Não, de forma alguma. Na verdade, você simplesmente vai acrescentar pessoas de médias maiores. Você vai conseguir, lendo um livro, você aumenta a sua média, convivendo com pessoas, indo a uma biblioteca, conversando com gente que realmente está um nível acima que você deseja. Então, eu quero que você entenda que as pessoas com quem você já convive hoje, elas estão determinando qual é a sua média. Mas se você quer elevar a sua média e você está insatisfeito com os seus resultados de hoje, você não precisa abrir mão e deixar de conviver com as outras pessoas. Algumas sim, você vai ter que dizer adeus e você vai ter que deixar no passado aquele momento que você viveu. Mas tem outras que você vai continuar vivendo, talvez algum familiar, algum amigo que você goste, mas não significa que você tem que abandoná-lo. Significa que você tem que procurar outras pessoas para assim elevar a sua média e fazer com que você alcance aquilo que você tanto deseja. E eu quero que você entenda que você jamais vai encontrar alguém na sua média. Você jamais vai encontrar alguém igual a você. Você sempre vai encontrar pessoas ou acima ou abaixo de você. Porque cada ser humano é um ser humano. Cada ser humano tem a sua peculiaridade. Cada ser humano tem o seu jeito de ser. Então eu quero que você entenda que você jamais vai conseguir encontrar um espelho, uma pessoa igual a você, idêntica a você e que esteja na mesma média. Não. Você vai encontrar pessoas ou superiores ou inferiores em qualquer âmbito que você busque. Só que é importante que você vai sim entender que quando você convive com as pessoas que você quer e sabendo moldar essa média, ou você eleva ou você diminui. E sim, você consegue fazer isso de uma forma muito fácil, simplesmente convivendo com pessoas e buscando pessoas que vão elevar a sua média ou diminuir a sua média. Se você está confortável e satisfeito da forma que você está, tudo bem, continue nessa média, porque sim, ela está te fazendo bem e você está satisfeito. Mas se caso não, você está insatisfeito com a média que você tem, busque elevá-la ou busque diminuir se você quiser. O ser humano ele está aqui e a gente tem o livre-arbítrio de escolher o que a gente bem entender. Então eu desejo para você, explicando dessa teoria, que sim, você consegue aumentar e diminuir a sua média a partir do momento que você deseja. Eu só quero que você entenda que você não é fadado e você não está condenado a ter uma vida só medíocre, só do jeito da média que você acha que você tem.
você tem a possibilidade de enriquecer, você tem a possibilidade de elevar muito ou de diminuir muito a sua média a partir do momento que você desejar, a partir do momento que você quiser fazer com que ela eleve ou que ela diminua. Está sobre as suas mãos o que você quer fazer com a sua vida. Se você deseja elevá-lo ou se você deseja diminuí-lo. Fica a critério da sua vida. Se você quiser, continue aqui e veja mais vídeos aqui que vão te enriquecer e fazer com que você tenha assim uma média maior e que você consiga alcançar aquilo que você tanto deseja. Quero te agradecer por você estar aqui até o final desse vídeo e dizer que sim, você por estar assistindo até o final desse vídeo, você consegue elevar sim uma média, porque a grande maioria das pessoas não chega até um fim de um vídeo. E eu quero dizer para você que parabéns e muito obrigado por você estar aqui até agora e você estar adquirindo esse conhecimento. E se sim, você fez algum tipo de anotação e se sim, fez algum sentido para você, peço para que você curta esse vídeo, peço para que você compartilhe ele ou simplesmente se inscreva nesse canal que agora está começando, que aqui eu vou te entregar bastante teoria e bastante coisa que eu gosto de estudar sobre comportamento humano, sobre estudos cerebrais e sobre o tipo de convivência e o tipo de vida que você pode levar para alcançar a sua prosperidade que você tanto deseja. Desejo tudo de bom para você e que você tenha uma ótima, próspera e plena vida.